Magnus Carlsen segue em recuperação no Qatar Chess Masters, depois que a gente viu o grande revés que ele sofreu na segunda rodada para o jovem GM Suleimanov, né? Ele vem se recuperando, como a gente vai ver. A gente vai ver a partida dele de hoje. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa o like e se inscreva no canal se você não estiver inscrito. É muito importante para a gente. Bom, ele jogou contra o mestre internacional indiano Samant Aditya, 2.511 de rating. O Carlsen hoje pela sexta rodada, depois a gente vai ver a classificação. Vamos ver então como é que foi a partidinha do número 1 do mundo. Carlsen jogou E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Tivemos uma abertura Ruy Lopes, ou espanhola, como também é chamada, né? A6, bispo A4, cavalo F6, roque, B5, bispo B3, bispo E7. Isso aqui é jogado há muito tempo, né? A Ruy Lopes é uma das aberturas mais antigas aí do xadrez. E essa posição já foi jogada milhares e milhares, centenas de milhares de vezes. Torre A1, D6. Aqui as brancas jogam C3 para jogar D4 e dar um lugarzinho para o bispo contra cavalo A5 ter bispo C2. Roque H3 para impedir bispo G4, né? Tem uma variante que existe que é D4 e aí o bispo crava aqui o cavalo, criando algumas ameaças aqui no centro, mas é possível jogar assim também de brancos. H3. E aqui o Carlsen optou pela variante Breyer. Tem muitas opções realmente para as pretas nessa posição. Ela é uma das mais estudadas aí no xadrez. A gente já falou, é muito antiga. E essa posição já foi muito jogada e estudada. Por exemplo, o Tigorin, né? Um jogador lá do final do século XIX, ele gostava de cavalo A5, né? A famosa variante Tigorin, bispo C2 e C5. Outra opção é bispo B7, bispo E6 é possível aqui, H6, cavalo D7, entre outras, aí torre E8, quase tudo é jogável aqui para as pretas. O Carlsen optou pela variante do Breyer, que foi um jogador do início do século passado. A ideia é botar o cavalo em D7 e o bispo em B7, sem estar o cavalo no caminho. Então D4, cavalo BD7, cavalo de BD2, bispo B7, jogou o Carlsen. Tudo isso é teoria também. Aqui já aconteceu do jogador das pretas inverter, né? Porque aqui o próximo lance é torre E8, muitas vezes, mas torre E8 nesse momento perde. Quem quiser pausar o vídeo e tentar achar o problema dessa ordem, é que permite bispo toma F7, cheque, rei toma, cavalo G5, rei G8, cavalo E6 e ganha dama. Você tem que começar com bispo B7, aí bispo C2, né? A ideia desse lance é fazer a manobra cavalo F1, cavalo G3, manobra aí patenteada da Ruy Lopes, também acontece muito na abertura italiana, mas o peão de G4 precisa estar defendido, porque tem o cavalo e bispo apontando. Agora assim, torre E8 mandou o Carlsen, cavalo F1, bispo F8, cavalo G3, G6 limitando esse cavalo. E aqui o Aditya jogou a variante principal aqui da Breyer, que é A4. Nessa posição existem outros lances aqui, como B3, bispo G5, até mesmo bispo D2, são lances jogáveis. Mas A4 é o lance mais jogado aqui, começando o jogo na ala da dama. Aqui o Carlsen jogou uma subvariante, não a linha principal. Ele jogou cavalo B6, buscando tirar o adversário dos caminhos mais conhecidos. Essa posição ainda é muito estudada, apesar de já estar no lance 15, né? A teoria da Ruy Lopes vai longe. C5 é o lance principal, as brancas costumam fechar o centro com D5 e as pretas jogam C4 para ganhar a casa C5 para o cavalo. As brancas
normalmente continuam com bispo G5, aqui tem H6, bispo E7 é possível, cavalo C5, entre outros lances. Porém, o Carlsen jogou cavalo B6. As brancas jogaram B3, B por A4, B por A4 e o Carlsen jogou A5, fixando o peão aqui, impedindo o A5 das brancas. Também essa casa pode ser útil para o bispo, né? A casa de A6. As brancas jogaram torre B1, colocando a torre na coluna, e bispo G7 jogou o Carlsen. E aqui é uma posição normal, um pouquinho melhor para as brancas. E aqui elas trocaram em E5, que renuncia, digamos assim, a qualquer jogo pela vantagem, está tentando jogar pela igualdade nessa posição e dá ótimo jogo para as pretas, né? Aqui é melhor jogar bispo B3, apontando para F7. E um detalhe tático importante, né, que depois de toma D4, com a ideia de atacar 3 vezes o peão de E4, contra 2 defesas, as brancas podem jogar cavalo G5, atacando o peão de F7 e defendendo em E4. Por exemplo, depois de torre E7, dá para jogar C por D4, e as brancas mantêm um forte centro de peões. Não é possível jogar H6 aqui. É possível, mas não é recomendado por causa de cavalo toma F7, torre toma F7, bispo toma F7, rei toma F7, dama B3 cheque, rei F8, dama C2 com a ideia de E5 e muito ataque aqui em 2 peças, uma torre e um peão, mas as brancas têm muito ataque aqui com essa avalanche central e o rei exposto. Portanto, o bispo B3 era a melhor continuação aqui para o Aditya, porém ele optou por D toma E5, D toma E5 e trocou as damas aqui em D8, que já dá um pouco de vantagem para as pretas. É melhor desenvolver aqui com uma posição igual, deixa as brancas tomarem lá em D1, as pretas, né? E aí toma aqui com a posição igual. É que você, no fim das contas, está ativando a torre das pretas, né? Torre D8, torre AD8, acho que ele contava com torre B5, atacando o peão de E5 e de A5, porém o Carlsen tinha uma resposta forte aqui, cavalo de F, D7, defende aqui o peão de E5 e depois de torre toma A5, outro lance que era melhor evitar, de novo bispo B3 aqui era uma melhor opção, ainda com posição bem próxima da igualdade, ativando o bispo. Era melhor porque depois de torre toma A5, o Carlsen recupera de maneira forçada o peão com torre A8. Torre toma. Agora não tem uma boa defesa para esse peão, não tem defesa, né? E as pretas tomam a iniciativa. Bispo E3 foi o lance das brancas, cavalo toma A4, atacando o peão de C3. Torre B1, atacou o bispo C6, torre B4. Bispo F8, realocou o bispo Carlsen atacando a torre. E aqui torre C4 foi um lance estranho. A torre vai ficar numa posição estranha, quase sem saída aqui nessa casa. Era melhor trocar aqui em A4, embora depois de bispo toma a vantagem esteja do lado das pretas, com um par de bispos, né? Mas é uma pequena vantagem. Depois de torre C4 a coisa vai se complicando. São pequenos erros que as brancas vão cometendo que contra um jogador do nível do Carlsen ele vai aproveitando, a posição vai melhorando aos poucos, daqui a pouco pode colapsar aqui para as brancas. Cavalo de AC5, uma forma boa de defender o bispo e abrir caminho para a torre. A torre branca está meio presa aqui. Bispo toma C5, então teve que entregar o par de bispos aqui para ter uma continuação interessante. Está vindo torre A2, chato, né? Bispo tomou de bispo Carlsen. A ideia do Aditya foi interessante, cavalo toma E5. Se cavalo toma, torre toma E5, ganha o peão, mas o Carlsen tem um contra-ataque lá, bispo toma F2. Toma F2, cavalo toma E5. Agora ele devolve o par de bispos, porém ele tem uma estrutura de peões melhor. Esse peão de E4 está isolado. Atacou a torre C5 foi o lance das brancas. E aqui o Carlsen cometeu talvez uma pequena imprecisão, talvez sua única aqui na partida, que é F6.
ele pressionaria, possivelmente ganharia um peão com torre A2, torre toma E5, torre toma C2, cheque, está pegando aqui, e se cavalo E2, bispo B7, é muita coisa para as brancas defenderem. A ideia, a ameaça é bispo A6 aqui, pegando o cavalo, a torre está presa na defesa do peão de E4, e se rei E3, bispo A6 do mesmo jeito, quando a torre sai, cai o peão de C3 ou de G2, e as pretas têm vantagem e chances de converter o final. Depois de F6 aqui, as brancas conseguiram resistir, bispo B3, rei F8, rei E3, deu aquela, jogou torre A7 aqui o Carlsen para defender o peão de C7, cavalo E2, agora sim ele deu aquela centralizada no rei, rei E7, cavalo D4, rei D6. E aqui o Aditya começou uma continuação boa, mas no fim ele fez a execução correta aqui na busca pelo empate. Torre toma C6, cavalo toma C6, cavalo B5 cheque, ele sacrifica a qualidade, na verdade não sacrifica, vai recuperar porque é duplo. Rei E5, mas aqui depois de rei E5 ele comete um erro incrível, ele fez na verdade um furo no cálculo, foi bispo D5 aqui, que perde. Aqui ele podia simplesmente retomar a qualidade, cavalo toma. Embora esse final aqui as pretas tenham pequena vantagem, cavalo contra bispo, mas principalmente por causa do peão isolado das brancas. Com uma boa defesa, isso aqui deve ser empate. Embora, quando você está jogando contra Magnus Carlsen, você nunca tem garantia que vai empatar um final desse, um pouco pior. A especialidade do Carlsen é vencer esse tipo de final, né? Porém, bispo D5 tem um furo aqui. A ideia é que está atacando o cavalo, se o cavalo sair, toma a torre inteira. Porém, o Carlsen encontrou torre A6. E, bom, isso o Aditya viu. Mas a ideia dele era cavalo toma C7. Agora a torre está atacada. Se a torre mantiver a defesa do cavalo com torre B6, ele tem a ideia de cavalo A8. Se a torre sai para cá, bispo toma defendendo o cavalo. Se sai para cá, volta. Ele estava contando com uma repetição assim. Ou torre A7, atacando o cavalo. Cavalo B5. E se torre A6, cavalo C7 de novo. Porém, o Carlsen encontrou outra ideia, que é vencedora, que é torre A5. O ponto é que as brancas não conseguem manter aqui a peça, né? Bispo toma C6, tem torre C5 e vai cair o bispo ou cavalo, uma vantagem decisiva para as pretas de todo jeito. Então depois de torre A5, cavalo E6, agora simplesmente tirou o cavalo Carlsen, mantendo a qualidade a mais. Cavalo E7, bispo C4, torre A4, e agora além disso vai cair um peão aqui, bispo B3, torre toma E4, rei D3, e depois de cavalo D5, as pretas venceram, as brancas abandonaram. Ameaça o cavalo, se o cavalo sair tem cavalo F4, torre E3, bispo toma, rei toma, o final está totalmente ganho aqui para as pretas. Então, por isso, abandonou aí o Aditya. A precisão aí do Carlsen foi bem boa nessa partida. 91,7 para as brancas, 97,1 para as pretas. Vamos à classificação para, digamos assim, ilustrar a recuperação do Carlsen depois daquela derrota cachapante na segunda rodada. Tá aí a classificação do Qatar Chess Masters, aí os 10 primeiros. Sindarov e Yakuboev do Uzbequistão, campeões olímpicos pelo Uzbequistão no ano passado, liderando aí com 5 pontos. Também Narayanan e Erigaisi aí da Índia também com 5. Mas logo meio ponto atrás tem uma turma boa ali. Nakamura, Makhzodlu do Irã, Davi Paravian, Carlsen, Abdusattorov, também do Uzbequistão, Gukesh da Índia, todos ali com 4,5, está todo mundo aí na briga, ainda faltando 3 rodadas, são 9, o Carlsen está com 4,5 e 6, né? Depois que ele perdeu a segunda, ele ganhou a terceira, empatou a quarta, ganhou a quinta, ganhou a sexta, buscando aí
a recuperação no torneio Magnus Carlsen. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.